Tudo bem com os senhores? Amém, amém, graças a Deus. Que bom estamos aí, né? No começo de 2023 e diante daquilo que nós temos falado aqui, ministrado sobre cura interior, cura das nossas emoções. Eu tenho uma palavra aqui para dizer hoje para vocês, para nós compartilharmos. É tempo de recomeçar, amém? Todo o tempo da nossa vida, sempre nós temos que recomeçar algo que ficou para trás, sempre nós temos que rever conceitos e valores para darmos continuidade com mais entusiasmo, com mais sabedoria, aquilo que estamos projetando na nossa vida, seja ela no casamento, na relação íntima, amorosa, seja ela na empresa, no trabalho, seja em qualquer lugar. Precisamos sempre estar recomeçando algumas coisas, e hoje eu quero falar sobre recomeço, amém? Tem um texto aqui muito interessante, que está no livro do profeta Isaías, versículo 43, ou melhor, capítulo 43, versículo 18 e 19, diz assim, não vos lembrais das coisas passadas, nem considerai as antigas, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebe? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. O profeta, ele trazia uma palavra de Deus para o povo de Israel, para não se lembrar do passado. Não que você tenha que voltar algumas vezes no seu passado, para ressignificar o presente e o futuro. Como é que nós ressignificamos o presente e o futuro? Saiba que com a palavra de Deus, porque nela nós encontramos toda a resposta que nós precisamos, todo o subsídio, por assim dizer, para nós alimentar a nossa fé, a nossa vida, o nosso relacionamento, tudo que somos e nós temos, nós encontramos na palavra de Deus. Então o profeta dizia ao povo: pare de pensar no passado, porque no passado certamente foi um passado de muita dificuldade, de muita luta, de muito desespero, de muita pressão e opressão. E ele diz aqui que o Senhor tem coisas boas para nos apresentar a cada dia. Então, queridos, diante daquilo que nós temos falado sobre cura da nossa alma, medo, angústia, depressão, complexo de inferioridade, todas essas questões da nossa alma precisa ficar no passado. Nós temos que entender que é um projeto de renovação, de um caminho novo que o Senhor abre todos os dias para mim e para você crescermos na nossa vida. Mas por muitas vezes nós ficamos presos no passado. O passado, ele tem duas vertentes interessantes. Ele pode ser uma mola propulsora que te leva às conquistas. Ele pode ser uma flecha que você vai alcançar o alvo. Mas o passado também, ele pode ser como um laço. Ele pode ser como uma âncora de um navio que para toda uma estrutura no meio do mar. O passado, ele tem esse significado. Se você olhar para o motorista, é bem verdade que ele tem os retrovisores, que ele olha de vez em quando para trás, mas a referência do motorista não é o retrovisor, é o para-brisa. Ele olha para frente o tempo todo, porque se ele ficar preso no retrovisor, é perigoso acontecer uma batida. Na nossa vida diária, nós precisamos aprender que apesar das lutas, das dificuldades, dos problemas, de tudo que você tem passado lá na sua casa, aqui na empresa, saiba que nós temos que olhar para frente, não ficar preso, vamos dizer, a picuinha, coisinhas pequenas, porque o Senhor nos levantou para sermos grandes, para sermos conquistadores, para sermos proativos, para sermos criativos também. Então nesta manhã eu quero dizer para vocês que nós precisamos esquecer o passado. Eu conto novamente a história aqui de um moço
isso é um fato verídico, verdadeiro, que aconteceu lá nos Estados Unidos. Lá, assim como nós temos o nosso jogo aqui, lá também tem o futebol americano. E o futebol americano para eles lá é como o nosso jogo aqui. É muito importante. E a história conta de um rapaz chamado Roy Hill. Ele era um jogador de futebol americano, ele era um astro lá, uma pessoa importante, um atleta importante. E numa final de campeonato lá nos Estados Unidos, o que aconteceu? Estava ali uma grande defesa e um grande ataque, dois times muito fortes que chegaram ao final daquele campeonato. E o certo é que quando começa a partida, ali no quarto tempo de jogo, acontece algo inédito. Esse rapaz aqui, o Roy Ringo, ele pegou a bola, né, e saiu correndo com ela e lançou a bola. Ao lançar a bola é que marcava o gol, que nós chamamos aqui, que lá é touchdown, né? O que aconteceu? Quando ele lança a bola, ele lança para o lado contrário, devido à emoção da situação. Ele lança a bola para o lado contrário, porque ele disse que foi uma decepção muito grande. Ou seja, ele fez um gol contra. Se fosse o nosso futebol aqui, não é? Ele fez um gol contra. E aí a torcida caiu no desespero. Os adversários, de uma forma debochada, foram lá e agradeceu ele pelo ponto que deu a eles. Então foi um momento muito ruim. Na vida, no jogo da vida, quantas vezes, no calor da emoção, você toma uma atitude precipitada? Você fica preso àquela situação e você toma uma atitude precipitada e faz algo errado. Não é assim que nós fazemos? Falamos o que não devíamos falar, tomamos atitudes que não deveríamos tomar. Então, sabe o que? Aquele rapaz ficou muito triste. Eles desceram para o vestiário e eles estavam ali tristes, abatidos com aquela situação, porque era um final, era uma decisão. Mas o que aconteceu? O técnico, ele também era um coach, né, motivacional. Ele fala para o pessoal: olha, nós vamos voltar para o campo, a mesma equipe que estava aqui. E Roy Ringo estava ali de cabeça baixa, sentado, e ele disse: olha, todo mundo volta, eu não voltarei, porque eu estou envergonhado, diante da minha torcida, diante das emissoras, todos que estão vendo o jogo aqui agora, diante da minha família, eu estou envergonhado. Você já fez algo que te deixou muito envergonhado? Roy Ringo se sentiu assim. Aquele técnico então abaixou até a altura ali, ajoelhou, olhou nos olhos dele e falou: olha, você vai voltar para a partida e você vai realizar o melhor jogo da sua vida. E sabe o que aconteceu? Eles voltaram e Roy Ringo marcou 3 touchdowns, 3 gols ele marcou, e o time dele foi o campeão daquela final. O que eu quero dizer para você? É tempo de recomeçar. Teve perdas? Nós, como seres humanos, não se engane, a vida não é só sucesso, a vida não é só ganho, a vida não é só conquistas, também tem as suas perdas. Mas as perdas, o sofrimento, a situação difícil pela qual nós passamos, ela tem um propósito. O propósito é gerar fé em nosso coração. E aí nós vamos para a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. É por isso que Deus está curando o nosso coração, as nossas emoções, está fazendo todas as manhãs de segunda-feira nesse lugar aqui, homens e mulheres fortes, determinados, porque conhecem a realidade da vida, porque aprenderam que precisam ter fé, precisam deixar o passado, precisam levantar a cabeça e ir à luta com muita determinação, porque a palavra de Deus nos garante que a vitória já é nossa, pelo sangue de Cristo vestido na cruz do Calvário. Então, queridos, eu também esses dias tenho ficado muito triste, abalado, com crises, com perdas muito importantes na minha vida.
Mas olha, quando eu vejo que o Senhor me chamou para ser uma referência para uma cidade, para uma nação, que começa a partir do meu relacionamento com aqueles que estão mais próximos de mim, aí eu me levanto e me posiciono. E é isso que o Senhor quer para nós nesta manhã. É isso que o Senhor quer para você que está me vendo, que vai ver esse vídeo. O Senhor quer que você se levante, que você tome uma posição, porque Ele te chamou para um propósito. É o que nós temos ministrado aqui, amém? Propósito. E aí o Senhor nos fala que Ele tem um caminho novo para nós, mas nós precisamos deixar o nosso passado, parar de ficar preso, parar de ficar ressuscitando mortos, fantasmas nas nossas emoções. Nós temos que ser curados totalmente, restaurados totalmente. Então, queridos, olha o que vai dizer aqui o versículo 25 do mesmo capítulo 43, diz assim, olha, eu mesmo, diz o Senhor, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Ou seja, sabe aquelas coisas que nos acusam? E nós falamos aqui sobre essa acusação, que Satanás, que o diabo, que a vida, que as nossas decisões nos acusam. Olha, você fez isso de errado, poderia ser assim. Isso fica na sua consciência, te acusando. A Bíblia diz que o Senhor, de uma forma, vamos dizer assim, teológica, né? Porque Ele não se esquece, mas Ele fala que Ele esqueceu os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas. Ele não fica olhando para as nossas fraquezas do passado, as fraquezas que nós temos agora, mas Ele olha para aquilo que nós somos nele, e nele nós somos mais que vencedores. Amém. Não é? Então Ele olha para isso. Preste atenção, eu posso citar aqui o exemplo do apóstolo Paulo. Pense se o apóstolo Paulo ficasse pensando nas coisas que ele fez no passado. O apóstolo Paulo, por uma causa que ele julgava muito nobre, ele saía pelas casas matando as pessoas, com uma consciência tranquila, ou seja, havia muita seriedade e sinceridade naquilo que Paulo fazia, porque segundo ele, as pessoas que estavam falando de Jesus, ou chamado caminho naquela época, estavam indo contra as leis mosaicas, as leis levíticas, e aí ele achava que estava errado, e ele então saía e matava as pessoas, invadia as casas, assassinava as pessoas. Olha, queridos, mas Paulo, o que ele escreve aqui, olha, na carta que ele escreve à igreja de Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo escreve assim: irmãos, quanto a mim, não me julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas, olha só, que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Qual que é a palavra dessa manhã? Deixarmos o passado, ressignificar o passado com a palavra de Deus, recomeçar. É tempo de recomeçar. Tem alguma coisa na sua vida, relacional, sentimental, profissional, familiar, que você precisa recomeçar? Certamente tem alguma coisa. Nós precisamos rever conceitos e valores, e precisamos todo dia recomeçar. Se Paulo ficasse preso ao seu passado, irmãos, ele não escreveria 13 cartas, praticamente todo o Novo Testamento. Ele não teria evangelizado todo mundo conhecido, não teria fundado igrejas como fundou. Você acha que se o homem chamado segundo o coração de Deus, que era o rei Davi, teria sido o rei que fosse, se ele ficasse pensando no pecado que ele cometeu com Betseba, traição, adultério, no assassinato que ele cometeu, na mentira que ele levantou, toda aquela história que ele criou,
Você acha que se ele ficasse preso ao passado, ele seria o rei que fosse? O que eu quero dizer para você nesta manhã: levante-se do lugar que você está, de indecisão no seu coração, e venha para a presença de Jesus. Amém. Ele está te chamando para recomeçar. E você sabe, eu não sei, talvez só você, Deus e quem sabe o diabo sabe, algumas questões na sua vida que precisa de renovação nesta manhã, precisa de recomeço. Saiba que a história que é verdadeira de Roy Ringo conta que ele voltou para o jogo, e ele voltou entusiasmado, ele voltou com uma motivação muito forte para vencer. Então a motivação que nós temos aqui não é uma motivação humana, mas é uma motivação que vem de Deus, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que gera fé em nossos corações. Esse aqui é a verdadeira motivação que nós precisamos. Então nesta manhã eu quero deixar para vocês aqui, eu quero deixar para você que certamente viverá por esse vídeo, eu quero dizer para vocês que há uma esperança, e que essa esperança, como a misericórdia do Senhor, ela renova nas nossas vidas todos os dias. Amém? Que o Senhor nos levante como homens e mulheres valorosos, porque olha, se você for olhar para a situação, para o combustível que subiu de novo, para a nossa política, né? Para a nossa economia, se você olhar para as nações do mundo e você começa a ver as crises, os terremotos, as guerras, saiba que você não vai conquistar. Então você tem que aprender a ouvir de Jesus, a colocar em prática a palavra que é dita aqui. E aí eu conto algo interessante, quando nós damos ouvidos a alguém que é negativista. Teve um homem, um senhor, que ele trabalhava lá na roça, e daí ele resolveu subir lá no asfalto, lá, e achou um lugar, e eles colocaram ali, ele e a esposa, uma banquinha de biscoito, de cafezinho. Então ele fazia o trabalho da roça e também montou essa banca lá no asfalto, na rodovia. E não é de ver que a coisa começou a fluir, e ele começou a vender muito, a ponto dele alugar um ponto ali naquela rodovia, perto de um poço ali, alugou um ponto, montou uma sala, e ali eles colocaram um lanche, um cafezinho, um biscoito ali, o queijo da roça, né, puro mesmo. E com o passar do tempo ele começou a montar uma estrutura muito grande, a ponto dele mandar o seu filho para estudar em São Paulo. E esse rapaz ele foi fazer, sabe o quê? Economia lá em São Paulo. E aí o seu pai começou a comprar as coisas, começou a montar ali um mini mercado, estava indo vento em polpa. Mas o filho então começou a saber tudo que o pai estava fazendo. E como ele estava estudando economia, ele falou: olha pai, cuidado, não compre isso, não faça isso, vai devagar. E o pai falou: gente, o meu filho está fazendo economia, ele sabe o que está falando. E aí o pai, que estava em grande acessão ali no seu mercadinho, que estava virando um mercadão, ele foi parando de comprar as coisas, a ponto que o mercado veio a fechar. O que era uma banquinha de biscoito virou uma mini mercearia, estava virando um mercado, acabou. Por quê? Porque ele ouviu de alguém que era experiente, mas não tinha fé. Queridos, se nós vamos ouvir pessoas experientes em algumas áreas, eu falo: para que eu estou vivendo? Para que eu estou projetando tal coisa? Para que eu estou gravando esses vídeos? Não tem futuro, não tem sucesso, porque alguém que conhece da área me diz que eu não vou conquistar. E aí que eu te digo, somente a palavra de Deus, para te levantar nessa manhã como um homem forte, uma mulher determinada, conquistadora nessa vida. Porque o que você tem, o que você já fez, o que você já é muito pequeno daquilo que você pode ser nessa terra, daquilo que você pode conquistar nessa terra. Mas às vezes alguém experiente falou para você que você não é capaz,
que é melhor você parar com isso, sabe? E se você der ouvidos a pessoas e não a palavra de Deus, você vai fracassar, você não vai ter continuidade. Então recomece aquilo que você deixou para trás, que era muito importante na sua vida. É tempo de recomeçar. Quando nós vamos lá no cemitério, lá naquelas covas estão sonhos, valores, livros, histórias, profissões, realizações que foram enterradas ali. Sabe por quê? Porque as pessoas não deixaram memória, porque foram frustradas, ficaram presas no passado. Mas o profeta diz na palavra de Deus que o Senhor abriu um novo caminho para nós. Aleluia! E lá no Calvário a Bíblia diz que quando o véu do templo se rasgou, o Senhor Jesus, através da sua crucificação e através da sua morte, Ele abriu também um caminho para o céu, caminho da salvação, que chama vivo e novo caminho. E é isso que está aberto para nós, queridos. Nós temos que aproveitar tudo que estiver ao nosso alcance para fazer dessa estrutura, do material, tudo que nós temos, fazer o melhor. Então nós temos que, o melhor de fazer é servir a Deus e servir ao nosso próximo. E Deus com certeza vai continuar prosperando essa empresa, vai continuar prosperando a sua vida, porque cada um aqui não está preso mais à sua dor, não está preso mais ao seu fracasso, não está preso mais à sua perda, mas está olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, da nossa salvação. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, os seus propósitos, em nome de Jesus. Amém. Amém.